Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo João Camilo, sou nutricionista clínico e esportivo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a vontade de comer doce, as emoções e o controle inibitório. Todos nós sabemos que a comida, comer doces, é uma experiência frequente e comum ligada às nossas emoções. Então, alimentos açucarados e altamente palatáveis, por exemplo, bolo, chocolate, refrigerantes, tortas, eles proporcionam uma sensação instantânea de prazer e de conforto. Então, especialmente quando nós estamos ali naqueles momentos de ansiedade, de estresse e de tristeza. Então, esse comportamento ele pode ser compreendido quando analisamos a relação das emoções com a dopamina e também o controle inibitório. Então, toda vez que nós temos algum sentimento, algum tipo de emoção, nós tentamos buscar um conforto, tá? Isso é comum do ser humano. Então, toda vez que nós enfrentamos situações desafiadoras, sentimentos negativos, muitos de nós vamos procurar consolo aonde? Na comida. Isso é algo muito comum, principalmente o público feminino. Atualmente, 70% dos meus pacientes são do público feminino. E eu percebo muito isso durante a conversa, durante o atendimento, de que essas mulheres, elas tendem a descontar as emoções na comida como uma forma de conforto. Então, os doces em particular, o açúcar, ele vai oferecer o quê? Uma gratificação rápida para aliviar esse estresse e também promover uma sensação de bem-estar temporária. E isso ocorre porque o açúcar, ele ativa lá no nosso cérebro centros de prazer, tá? Então ele vai levar à liberação da dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Então todos nós buscamos recompensa de alguma forma. E aí em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. A diferença de recompensa momentânea e recompensa tardia. Só que hoje aqui nesse vídeo vamos focar mais nesse tema. Então toda vez que alguém procura um doce, procura algo para trazer conforto para sua alimentação, ela está estimulando, ela está levando a liberação de dopamina, que é esse neurotransmissor associado ao prazer. Tá? E essa resposta química, ela vai reforçar esse comportamento de consumo. Então isso pode gerar o quê? Um ciclo vicioso. Então quanto mais a pessoa consome, mais ela deseja. Então existem muitas pessoas que são viciadas de fato em comida. Assim como tem pessoas que são viciadas em álcool, viciadas em drogas, existem pessoas também que são viciadas em comer, tá? Muitas pessoas se utilizam da comida, do excesso de comida, como um conforto, para equilibrar, para trazer ali um conforto, uma sensação de prazer momentâneo para aquele sentimento que ela está tendo. Então, claro que eu sempre abordo sobre isso. Não tem como você comparar o vício em drogas, o vício em álcool com o vício de comida. Tá? São coisas distintas, ambos vão trazer prejuízos, mas não tem comparação um com o outro. A gente sabe hoje, por exemplo, que no Brasil e no mundo a gente tem tido uma crescente da obesidade. Então a gente sabe que a obesidade ela leva a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, dislipidemias. Então a gente tem tido um aumento de doenças cardíacas, diabetes do tipo 2 e outras doenças também relacionadas ao excesso de comida. Cada vez mais as pessoas estão acima do peso. Então isso mostra como a obesidade é um dos males do século, tá bom? Então hoje a gente tem pessoas cada vez mais ansiosas, também alinhado à ansiedade, tá? E em muitos casos essa ansiedade, esse estresse leva ao excesso da comida também, cada vez mais uma sociedade estressada. As pessoas acabam comendo mais porque não tem organização, não tem rotina, não dorme bem, consequentemente isso acaba indo para a comida também. E aí em outro vídeo eu vou falar sobre a relação do débito de sono com a obesidade. Mas nesse vídeo aqui eu quero focar basicamente nisso. Outro ponto interessante para a gente abordar também é sobre o controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é a capacidade de resistir e regular comportamentos. Então, por exemplo, em relação aos doces, a comidas hiperpalatáveis. Uma coisa que eu sempre falo, você não pode ser refém dos seus impulsos. Então, o que é que eu percebo? Muitas pessoas têm um impulso de comer um doce, ela vai lá e sacia aquele impulso. Então, ela se torna sempre refém dos impulsos. Só que nós precisamos entender e refletir, tá? Que nem sempre quando a gente tem um impulso de comer algo, a gente tem que satisfazer aquela vontade. E aí que entra o controle inibitório, que é você aprender a dizer não àquele desejo. E cada vez que você aprende a dizer não àquele desejo, você se torna mais forte contra ele e você se torna uma pessoa mais resistente.
Então, o controle inibitório é nada mais, nada menos do que você treinar os seus impulsos, né? E você regular esses comportamentos. Em muitos casos, existem pacientes que chegam para mim e relatam, Nutri, eu estou com muita vontade de comer doce. E eu sempre questiono eles. Eu falo assim, por que você está com vontade de comer doce? É realmente necessário você comer esse doce? Ou você está com suas emoções, você está ansioso, você está estressado, você quer ter um conforto em algo? Então eu peço para essa pessoa refletir. E em muitos casos a pessoa fala, realmente, eu não estou com fome. Eu só queria esse doce para aliviar, para ter um conforto. Então, e aí mais na frente aqui do vídeo eu vou falar como substituir, né, como ter esse controle inibitório. Mas na grande maioria das vezes, o que as pessoas precisam é treinar essa vontade, tá? Então, se você não treinar e você controlar esses impulsos, você fica refém da comida cada vez mais. Então, essa falta de controle inibitório, ela pode levar às escolhas alimentares menos saudáveis, resultando em um ciclo de culpa e também de frustração. Então, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para poder enfrentá-lo. Então, você precisa reconhecer isso em você, que você tem esses impulsos, e você precisa também, em muitos momentos, negar esses impulsos. Todos nós sabemos, né, que, principalmente ali depois da Revolução Industrial, né, cada vez mais o ser humano passou a ter mais acesso ao alimento. Tanto que hoje, pessoal, tem mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que pela falta. Então, daí a gente já tira, né, o perigo desse... de como essa comida, né, dessa comida hiperpalatáveis, fast food, né, as industrializadas, elas têm feito mal às pessoas. Então, cada vez mais as pessoas estão reféns da comida. Então, a gente precisa levar em consideração que a indústria alimentícia, ela já sabe disso. Ela sabe que a combinação de determinados alimentos ali, né, para torná-los hiperpalatáveis, faz as pessoas ficarem presas e, consequentemente, eles vão ter mais lucro. Então, por exemplo, a junção do açúcar com a gordura e com sal é uma junção muito potente. Então, quando você pega, por exemplo, biscoitos, até mesmo hoje você vai pegar tipo chocolates ali, Kit Kat, sonho de valsa, basicamente ele é uma mistura de açúcar, gordura e sal. Então isso traz mais o quê? A pessoa fica mais desejosa de comer, porque isso traz um mix de prazer ali, que ele já sabe que o cérebro humano fica dependente. Então por isso que hoje tem pessoas que cada vez mais comem mais e é uma indústria que lucra muito, porque eles sabem do poder disso, tá? Então esses alimentos hiperpalatáveis, ele contém essas combinações intensas, né, de gordura, de sal e de açúcar, e eles já foram projetados, né, para ser muito saboroso e levar esse alto consumo das pessoas. Então tudo isso é pensado. Mas como é que a gente pode ter esse controle em relação à vontade dos doces? Como é que a gente pode fazer isso? Né, primeiro ponto, tem a atenção plena. O que é atenção plena? É você observar e identificar os gatilhos mentais que estão te levando a querer consumir esses alimentos hiperpalatáveis, doce, açúcar e etc. Tá? Você precisa pensar, você precisa refletir. Cada vez mais as pessoas elas não conseguem ter uma autorreflexão, analisar suas emoções. Então pare, reflita. Sempre que vier uma vontade de doce, você vai se questionar por que eu estou com essa vontade de comer doce. Será que eu estou ansioso? Será que eu estou estressado? Reflita. E se você perceber que tem um gatilho por trás, você tenta controlar isso, tá? Então tente praticar, tente tornar mais consciente os seus sentimentos, tá? Esse é o primeiro ponto. Faça uma reflexão sobre suas emoções. E aí você vai conseguir ter um maior controle sobre isso. Segundo ponto, substituição de hábitos, tá? Você pode aí procurar alternativas mais saudáveis, tá? Que possam satisfazer essa necessidade de conforto. Então, por exemplo, você pode substituir esses doces, coisas açucaradas, por alimentos que também sejam saborosos. Algo que eu sempre faço com meus pacientes, tipo frutas congeladas, frutas doces, abacaxi congelado, uva congelada. São boas opções para você saciar essa vontade do doce. Você está substituindo algo ruim por algo bom. Tá? Você ter um planejamento, fazer um bom consumo proteico também, que estimula a saciedade. Você também fazer atividade física pode ajudar, principalmente quando você está estressado. Então você está agitado, ansioso. Ao invés de você descontar na comida, vai fazer uma caminhada, vai fazer um cardio. Você substitui o hábito, você troca algo bom, algo ruim por algo bom. Então isso também é uma opção interessante de você poder controlar essas vontades. Tá? Outro ponto é estabelecer limites. Então você precisa definir limites, né, momentos específicos ali para você desfrutar de doces sem se sentir culpado, tá? Então você pode tirar a cada 10 dias, a cada 15 dias, você faz uma refeição livre, algo ali que você consiga colocar um limite, você vai treinar seu cérebro e você vai tornar aquilo mais prazeroso ainda, porque quando você tem um limite de tempo e você sabe que é aquele dia que você vai comer, quando você come aquele alimento ele vai ter mais prazer, ele vai ser mais saboroso do que você comer ele todo dia. Então estabelecer limites também é importante. Outra coisa legal também de falar é a questão do ambiente, tá? Você tem que mudar o seu ambiente. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, sobre ambientes obesogênicos. Então você precisa controlar o seu ambiente, tá? O ambiente ele dita muita coisa. Então se você, por exemplo, tem dificuldade de comer doce e você abre a sua geladeira, tá lá, chocolate, sorvete, vai ser muito difícil você conseguir vencer. Então qual é o adequado? É você não ter esses alimentos em casa, né? Que são hiperpalatáveis, e substituí-los por alimentos saudáveis.
Então você ditar o ambiente, organizar seu ambiente vai ser um diferencial dentro desse processo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esses insights que eu falei aqui possam te ajudar de alguma forma. Também gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar um comentário, compartilhar com outras pessoas e também me seguir lá no meu Instagram, que é o camilo.nutri. Então aqui no YouTube eu vou começar a fazer mais vídeos com constância e a minha ideia é ajudar vocês de alguma forma, tanto na área de nutrição, como também na área de comportamento e também de desenvolvimento humano. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.